Você já percebeu como tem gente que vive numa casa sempre arrumada, sempre limpa, e quando você pergunta como eles fazem, eles dizem que é simples, e você fica ali pensando se está faltando alguma coisa em você, se você é o problema, se você nunca vai conseguir ter uma casa que não te envergonhe quando alguém chega de surpresa. Eu sei exatamente como é isso. Eu sei como é olhar para o lado e ver bagunça, olhar para o outro e ver mais bagunça, e sentir aquele peso, aquele cansaço que nem começou ainda. Mas antes de eu continuar falando sobre o que realmente muda essa realidade, eu preciso que você faça uma coisa agora. Se inscreve no canal, porque o que eu vou te mostrar aqui não é sobre limpeza, é sobre como você reconstrói sua relação com o espaço onde você vive. E se isso faz sentido para você, curte esse vídeo agora, compartilha com alguém que também está nessa luta silenciosa, porque tem muita gente precisando ouvir isso hoje. Vamos lá. A verdade é que ninguém te ensinou isso. Ninguém sentou do seu lado e disse: olha, não é sobre limpar a casa inteira de uma vez. É sobre não deixar ela virar uma montanha. E aí, você cresceu achando que organização é dom, é sorte, é ter tempo, é ter dinheiro, é ter empregada. Não é nada disso. Organização é sobre microdecisões que você toma o dia inteiro, sem pensar. É sobre não deixar o copo na pia. É sobre pendurar a toalha. É sobre colocar a roupa suja no cesto, não na cadeira. Parece besteira? Parece. Mas é exatamente aí que mora a diferença entre quem vive num caos constante e quem vive em paz dentro de casa. Porque cada vez que você adia uma coisa pequena, você está empilhando. E daqui a pouco, você não tem um copo na pia, você tem 15. Você não tem uma roupa na cadeira, você tem uma pilha que nem cabe mais. E aí você olha para aquilo e desiste antes de começar. Tem um versículo em Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8, que fala sobre a formiga, sobre como ela trabalha no verão, ajunta no tempo da colheita, sem ter quem mande nela. Sabe por quê? Porque ela não espera o inverno chegar para se organizar. Ela vai juntando aos poucos. Ela vai fazendo pequeno todo dia sem alarde. E olha que interessante. A formiga não limpa o formigueiro inteiro de uma vez. Ela carrega um grão de cada vez. E no final, o formigueiro está pronto. Está cheio. Está sustentável. A tua casa é a mesma coisa. Não é sobre tu fazer um mutirão no sábado e ficar exausto. É sobre tu fazer 1 minuto agora, 1 minuto daqui a pouco. E no fim do dia, tua casa não virou guerra. Mas a gente não foi ensinado assim. A gente foi ensinado a acumular bagunça e depois sofrer para desfazer. E isso não é só sobre casa. Isso é sobre como a gente lida com a vida inteira. Agora, eu vou te contar uma coisa que mudou tudo para mim. Eu comecei a perceber que toda vez que eu passava por um cômodo, eu via alguma coisa fora do lugar e eu simplesmente ignorava. Porque eu estava com pressa, porque eu ia fazer depois, porque não era nada demais, até que um dia eu parei e pensei, quanto tempo eu levo para pegar isso aqui e colocar no lugar? Cronometrei. 12 segundos. 12 segundos que eu estava economizando e pagando caro por isso no fim do dia. Porque aí, no fim do dia, eu tinha 50 coisas para guardar e aquilo me consumia meia hora, 40 minutos. E eu ficava de mau humor, cansado, frustrado. 12 segundos. Era só isso. Então, eu comecei a testar. Cada vez que eu via algo fora do lugar, eu contava até 3 e fazia. Não pensava, não negociava comigo mesmo, só fazia. E sabe o que aconteceu? A minha casa parou de virar bagunça, não porque eu limpava mais, mas porque eu parei de deixar ela sujar. Você já reparou que tem gente que reclama da vida o tempo todo, mas não muda nada? Reclama da casa bagunçada, mas continua jogando roupa em qualquer lugar. Reclama que não tem tempo, mas passa 2 horas rolando o feed. A verdade é dura, mas é libertadora.
O problema não é tempo, o problema é prioridade emocional, porque organizar a casa dói. Dói porque te coloca de frente com o teu desleixo, com a tua preguiça, com a tua falta de amor próprio. Sim, falta de amor próprio, porque quando você se ama de verdade, você não vive num lugar que te oprime, você não acorda todo dia e sente vergonha do teu próprio espaço. Você cuida, você honra, você protege, e isso não precisa de horas, isso precisa de intenção, de presença, de respeito por quem você é e por onde você vive. E isso começa com 1 minuto. 1 minuto que você decide que merece melhor. Se você está sentindo que isso aqui está fazendo sentido, para agora e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo qual é a coisa que você mais adia dentro de casa. Aquela coisa pequena que você sabe que só piora conforme o tempo passa. Quero saber. Quero que você escreva, porque quando você escreve, você assume. E quando você assume, você começa a mudar. Então vai lá, comenta e continua comigo aqui. A primeira coisa que você precisa entender é que hábito não é sobre motivação. Hábito é sobre repetição inconsciente. Você escova os dentes todo dia? Escova. E você não precisa de força de vontade para isso. Você simplesmente faz. Por quê? Porque virou automático. E é exatamente isso que você precisa fazer com a casa. Transformar pequenas ações em gestos automáticos. E como você faz isso? Ancorando. Você pega um hábito que você já tem e gruda nele um hábito novo. Exemplo, toda vez que você for ao banheiro, você dá descarga, lava a mão e passa a mão na pia para secar respingo. Pronto, 30 segundos. Mas todo dia, 3, 4 vezes. No fim do mês, você tem uma pia que não acumula sabão, não acumula sujeira, e você nem lembra que fez isso. Outro, toda vez que você termina de comer, você lava o prato. Na hora. Sem deixar na pia. 40 segundos. Só isso. Mas é 40 segundos que te poupam de lavar 15 pratos depois, com comida grudada, te fazendo gastar 20 minutos e saindo de mau humor. Tem um versículo em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Sabe o que isso significa? Faz agora. Faz enquanto pode. Faz enquanto está na tua mão, porque depois ou você esquece, ou você não quer mais, ou ficou mais difícil, e aí você paga o preço do adiamento. E o preço é sempre maior, sempre. Então se você tem 1 minuto agora, use ele, porque esse minuto é o que te poupa de 15 minutos de sofrimento amanhã. Mas a gente vive numa cultura de procrastinação romantizada. A gente acha bonito ser bagunceiro, acha que é ser descolado, ser criativo, ser intenso. Não é nada disso, é só medo de encarar a própria desorganização interna, porque a casa bagunçada é sempre reflexo de uma mente bagunçada. Sempre. Agora vou te dar exemplos práticos, mas quero que você entenda uma coisa antes. Isso não é sobre você virar escravo da casa. É sobre a casa parar de ser sua inimiga. Quando você acorda e a pia está vazia, a cozinha está limpa, a sala está em ordem, você começa o dia com outra energia. Você não começa derrotado, você começa no controle, e isso muda tudo. Então pensa comigo, de manhã, assim que você levanta, você estica a cama. 1 minuto, só isso. Você não precisa deixar perfeito. Só precisa não deixar desmanchado. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você já venceu a primeira tarefa do dia. Você já disse para o seu cérebro: eu tenho disciplina. Eu faço o que precisa ser feito. E isso te programa para continuar assim o resto do dia. Parece psicológico demais? É, porque tudo é psicológico. A bagunça é psicológica. A organização também. Outro hábito: toda vez que você sai de um cômodo, você olha em volta e pergunta: tem algo aqui que não pertence? Tem. Uma caneca, um controle remoto, um sapato. Você pega e leva 15 segundos. E aí você não acumula.
Você não tem aquele momento no fim de semana em que você recolhe 30 objetos espalhados pela casa e fica se perguntando como chegou nisso. Você não chega nisso, porque você não deixou chegar. E olha que curioso, quando você começa a fazer isso, as pessoas da tua casa começam a fazer também. Porque hábito é contagioso, comportamento se espalha. Você lidera pelo exemplo, não pela cobrança. Você não precisa brigar, você não precisa reclamar, você só precisa fazer. E fazer de novo, e de novo, até que vira natural. Tem gente que diz, mas eu moro com gente bagunceira. E eu te digo, e daí? Você vai deixar a bagunça dos outros te dominar? Você vai abrir mão do teu espaço, da tua paz, porque outra pessoa não se importa? Não faz sentido. Você cuida do que é seu, você mantém o teu canto. E se a pessoa ver e mudar, ótimo. Se não ver, pelo menos você tem o teu canto. Porque ninguém pode tirar de você a tua capacidade de honrar o teu espaço. Ninguém. E quando você faz isso, você está dizendo para o universo, para Deus, para a vida, eu mereço ordem, eu mereço beleza, eu mereço paz. E isso não é egoísmo, isso é autocuidado. E autocuidado nunca é egoísmo. Agora eu quero que você pare de novo, respira fundo e comenta aqui embaixo. Qual foi o hábito que mais te tocou até agora? Qual foi aquele que você pensou, é isso que eu preciso fazer? Escreve. Porque quando você escreve, você compromete. E eu quero ver seu compromisso. Então vai lá, comenta, se inscreve se ainda não fez e vem comigo que ainda tem muito chão pela frente. Agora vamos falar de um hábito que parece bobo, mas que salva o teu dia. Guardar as coisas sempre no mesmo lugar. Sempre. Chave, carteira, óculos, controle remoto, sempre no mesmo lugar. Porque sabe quanto tempo você perde por semana procurando coisas? Estudos mostram que são 15 minutos por dia. 15 minutos que você gasta procurando algo que você mesmo perdeu. Isso dá 1 hora e 45 minutos por semana, 7 horas por mês, 3 dias por ano. 3 dias inteiros da tua vida desperdiçados procurando coisas que podiam estar sempre no lugar certo. Então cria um lugar para cada coisa e toda vez que você usar, você devolve. Não deixa em qualquer canto, devolve. E em 1 semana você vai ver a diferença. Você vai parar de procurar, vai parar de perder tempo, vai parar de se estressar. Outro hábito poderoso, limpar enquanto cozinha, não depois, durante. Você picou a cebola? Joga a casca no lixo, lava a faca, seca, guarda. 10 segundos. Você usou a tábua? Lava agora. Não deixa acumular. Porque quando você termina de cozinhar e a cozinha já está limpa, você come em paz. Você não come pensando na louça que te espera. Você aproveita a comida. Aproveita o momento. E depois você só lava o prato que usou. Só isso. E em 2 minutos, acabou. Você não tem pilha. Não tem gordura grudada. Não tem panela de molho há 3 dias. Você tem uma cozinha funcional. Uma cozinha que te serve, não que te escraviza. E isso muda a tua relação com cozinhar, com comer, com viver. Tem um versículo em Colossenses capítulo 3, versículo 23 que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Isso não é sobre religião, é sobre intenção, é sobre fazer as coisas com presença, com respeito, com amor. Porque quando você limpa a tua casa, como se estivesse honrando algo maior, você não está só limpando, você está criando um espaço sagrado, você está criando um refúgio. E todo mundo merece um refúgio. Todo mundo merece chegar em casa e sentir paz, não guerra. Mas a paz não vem sozinha. A paz é construída 1 minuto de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um gesto de cada vez. Agora pensa comigo, quantas vezes você já entrou no banheiro e viu o rolo de papel higiênico vazio no suporte e você não trocou, você só usou e foi embora. E aí, a próxima pessoa que entrou ficou sem. E aí você criou um problema para outra pessoa, para você mesmo talvez. E tudo porque você não quis gastar 10 segundos trocando o rolo. Parece exagero? Não é. Porque é assim que a bagunça começa. Com pequenas omissões,
com pequenos depois eu faço. E o depois vira nunca. E o nunca vira acúmulo. E o acúmulo vira caos. Então troca o rolo, reabastece o sabonete, recolhe a toalha molhada do chão. Faz agora, sempre agora. Outro hábito que muda tudo. Todo dia, antes de dormir, dá uma volta pela casa. Só uma volta. E recolhe o que está fora do lugar. Leva para onde pertence, 3 minutos, só isso, e você acorda com a casa em ordem. Você não acorda já derrotado pela bagunça do dia anterior. Você acorda com dignidade, com respeito pelo teu espaço, e isso programa o teu dia. Isso te coloca no controle desde o primeiro segundo, porque quando você controla o teu espaço, você controla a tua mente. E quando você controla a tua mente, você controla a tua vida. Parece grande demais? É grande mesmo, mas começa pequeno. Começa com 3 minutos antes de dormir. Se você está gostando disso aqui, se está sentindo que faz sentido, comenta agora. Eu vou fazer a volta pela casa hoje. Escreve isso, porque compromisso público é compromisso real, e eu quero que você mude. Eu quero que você saia daqui diferente. Então comenta, se inscreve e segue comigo. Agora vamos falar de roupa, porque roupa é o terror de muita gente. Roupa limpa que fica na cadeira, roupa suja que fica no chão, roupa que você não sabe se está limpa ou suja, então deixa ali no limbo. E aí você tem um quarto que parece brechó abandonado, e você se sente mal toda vez que entra ali. Então a regra é simples. Roupa suja, vai pro cesto, na hora. Roupa limpa, vai pro armário, também na hora. E roupa que você usou, mas ainda tá boa para usar de novo, você pendura num cabide separado para saber que já foi usada. E no fim da semana, ou você lava ou você guarda. Mas não fica no limbo, não fica acumulando, porque cada peça de roupa fora do lugar é um peso mental. É uma decisão adiada, e decisão adiada é energia desperdiçada. Outro hábito, dobra a roupa assim que seca. Não deixa para depois, porque depois ela amassa, você tem que passar, e aí uma tarefa de 5 minutos virou 20. Então tira do varal, dobra, guarda, ou pendura direto. E acabou. Não tem acúmulo, não tem cesto de roupa limpa virando móvel decorativo no quarto. E sabe o que é mais interessante? Quando você faz isso, você começa a comprar menos roupa, porque você percebe que tem roupa suficiente. Você só não sabia onde estava, ou estava tudo amassado, então você achava que não tinha, e aí você comprava mais, e aí você tinha mais bagunça, e aí você comprava mais, e o ciclo não acabava nunca. Até você cortar pela raiz, e a raiz é guardar no lugar. Tem um versículo em Mateus capítulo 6, versículo 21, que diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe o que isso significa? Que você cuida do que você valoriza. Se você valoriza a paz, você cuida da ordem. Se você valoriza clareza, você cuida da organização. Se você valoriza dignidade, você cuida do teu espaço, porque o teu espaço é extensão de quem você é. E se você vive num caos, você está dizendo para o mundo e para você mesmo que você não se importa, que você não vale a pena. E isso não é verdade. Você vale. Você sempre valeu. Você só esqueceu. E esse vídeo está aqui para te lembrar. Agora vamos falar de superfícies. Mesa, balcão, sofá, cama. Superfície atrai objeto, sempre. Se você deixa uma superfície vazia, ela fica vazia. Se você coloca uma coisa, daqui a pouco tem 10. Porque a primeira coisa dá permissão para a segunda, e a segunda para a terceira. E quando você vê, você não tem mais mesa. Você tem depósito, então a regra é superfície vazia. Sempre. Se você usou, você guarda. Se você tirou, você devolve. E toda noite você limpa as superfícies. Passa um pano. Deixa brilhando. E no outro dia você acorda e vê aquilo limpo. E você sente orgulho. Sente que você está no controle. E isso não tem preço. Outro hábito simples, mas poderoso.
Toda vez que você abrir uma gaveta ou um armário, você olha dentro e pergunta: tem algo aqui que não devia estar? Tem algo quebrado? Tem algo que eu não uso? Se tem, você tira. Você doa, você joga fora, você conserta. Mas você não deixa ali ocupando espaço, acumulando poeira, te lembrando de promessas que você não vai cumprir. Porque cada objeto que você não usa é um peso, é uma dívida emocional. E você não precisa disso. Você precisa de leveza, de espaço, de ar. Então libera, solta e vê como você respira melhor. Agora para de novo, respira e comenta aqui. Qual é o cômodo da tua casa que mais te pesa? Qual é aquele que tu evita, que tu não quer nem olhar? Escreve, porque quando você nomeia o monstro, ele fica menor. E eu quero que você enfrente ele. Então escreve, se inscreve e vem comigo até o final. Vamos falar agora de banheiro, porque banheiro sujo é derrota diária. Você entra ali várias vezes por dia. E se ele tá sujo, você sente nojo de você mesmo. Então a regra é, todo dia você passa um pano na pia. Todo dia. 1 minuto. E uma vez por semana, você limpa o vaso e o box. 5 minutos. Só isso. E você tem um banheiro digno. Um banheiro que não te humilha. E sabe o que é interessante? Quando o banheiro tá limpo, você cuida melhor de você. Você toma banho com mais calma. Você se olha no espelho com mais respeito. Porque o ambiente influencia como você se vê. Sempre influenciou. Sempre vai influenciar. Outro hábito. Nunca sai de casa sem dar descarga, sem abaixar a tampa, sem verificar se está tudo em ordem. Porque você pode voltar com visita. Você pode voltar cansado. E você não quer lidar com aquilo na volta. Você quer chegar e sentar. Então deixa pronto, deixa digno, deixa respeitoso. E isso vale para a casa inteira, mas começa no banheiro. Porque o banheiro é o lugar mais íntimo. É onde você se cuida. E se você não se respeita ali, você não se respeita em lugar nenhum. Tem um versículo em Romanos capítulo 12, versículo 2, que fala sobre renovação da mente. E sabe o que renova a mente? Ambiente renovado, espaço limpo, ordem visível. Porque quando você olha em volta e vê harmonia, você sente harmonia. E quando você sente harmonia, você pensa com mais clareza. Você decide melhor. Você vive melhor. Então não subestima o poder de um banheiro limpo, de uma pia sem respingo, de um espelho sem mancha, porque isso tudo fala com você o tempo todo. E tá na hora de você ouvir a mensagem certa. Agora vamos falar de lixo, porque lixo acumulado é veneno emocional. Você vê aquele saco cheio e você não leva. E aí ele transborda. E aí você coloca outro do lado. E aí você tem 2 sacos de lixo na cozinha. E você se sente um fracasso. Então a regra é, encheu, leva. Na hora. Não espera transbordar. Não espera feder. Não espera a mosca chegar. Você leva. E isso não é sobre limpeza, é sobre autoestima. É sobre não aceitar viver no meio do que você descarta. Porque a sua vida não é descarte. A sua vida é construção. E construção exige que você remova o que não serve mais. Outro hábito. Toda semana você passa pelos armários e tira o que venceu. Comida, remédio, produto de limpeza, tudo. E você joga fora. Porque coisa vencida é mentira, é ilusão de que você tem, quando na verdade você não tem. E ilusão ocupa espaço, ocupa energia. E você precisa dessa energia para viver, não para sustentar mentira. Então limpa, renova e vê como você se sente mais leve, como você se sente mais verdadeiro, porque verdade é leveza. Sempre foi. Se você chegou até aqui, comenta agora. Eu escolho verdade. E se inscreve, porque esse canal é sobre verdade, sobre olhar para dentro e ter coragem de mudar. E eu sei que você tem essa coragem. Eu vi você chegar até aqui. Então assume, comenta e vamos juntos até o final. Agora eu vou te falar uma coisa que ninguém fala. Organização não é sobre ter uma casa de revista. É sobre ter uma casa que funciona para você, que te serve, que te acolhe.
Não precisa ser perfeito, precisa ser funcional, precisa ser honesto, porque você não vive em foto, você vive em movimento, e movimento gera bagunça, sempre vai gerar, mas bagunça controlada é diferente de caos. Bagunça controlada é, você usou, você guardou, você comeu, você lavou, você vestiu, você pendurou, e no fim do dia tá tudo no lugar, não perfeito, mas no lugar. Outro hábito que muda tudo, você aprende a dizer não. Não para promoção de objeto que você não precisa. Não para presente que você não quer. Não para coisa que você não tem onde guardar. Porque cada objeto que entra na tua casa é uma responsabilidade. É uma coisa a mais para limpar, para organizar, para cuidar. E se você não precisa, você não aceita. E isso não é ingratidão, é sabedoria. É respeito pelo teu espaço, pelo teu tempo, pela tua paz. E quando você começa a fazer isso, você percebe que precisa de muito menos do que você achava. E isso é libertador. Tem um versículo em Salmos capítulo 23 que fala sobre águas tranquilas, sobre pastos verdejantes, sobre restauração de alma. E sabe onde isso acontece? Em ambiente que te nutre, que te acalma, que te restaura. E casa bagunçada não restaura nada. Casa bagunçada drena, exaure, oprime. Então, quando você cuida da tua casa, você não está só limpando. Você está criando santuário. Você está criando lugar onde a tua alma pode descansar. E todo mundo precisa disso. Todo mundo merece isso, inclusive você. Agora vamos falar de algo profundo. A casa organizada te dá tempo. Te dá tempo porque você não procura as coisas. Te dá tempo porque você não refaz o que já fez. Te dá tempo porque você não limpa o que não sujou. E tempo é vida. É literalmente pedaço da tua existência que você pode usar para viver, não para consertar bagunça. Então, cada minuto que você investe em manter a casa organizada, você está, na verdade, ganhando horas. Horas para ler, para conversar, para descansar, para criar, para ser. E isso não tem preço, isso não se compra, isso se conquista. 1 minuto de cada vez. Outro hábito poderoso. Você ensina quem mora com você. Ensina com paciência, com exemplo, com persistência. Porque ninguém nasce sabendo, e muita gente nunca foi ensinado. Então você ensina, você mostra como faz, você explica porque importa. E você não desiste, porque transformar uma casa é transformar pessoas, é transformar comportamento, é transformar cultura. E isso não acontece da noite para o dia. Mas acontece se você não desistir, se você continuar, se você acreditar que é possível, porque é. Agora eu quero que você faça uma última coisa. Comenta aqui embaixo qual foi o aprendizado mais forte que você teve nesse vídeo, aquele que você vai levar para a vida. Escreve e se inscreve e compartilha. Porque tem gente precisando ouvir isso. Tem gente sofrendo em silêncio com isso. E você pode ser a ponte. Você pode ser quem leva essa mensagem para frente. Então faz isso, agora. E eu te agradeço por ter chegado até aqui. De coração. Você é mais forte do que você imagina. E a tua casa vai provar isso para você. 1 minuto de cada vez.